Este é o Cristo? Os fariseus enviam guardas para prender a Jesus, os rios de água viva. Estamos aqui mais uma vez para falar a palavra do Senhor aqui no livro de João. Mas antes, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like, que marque aqui o sino das notificações, para que mais e mais pessoas também possam receber esses vídeos em suas casas. Vamos falar aqui no livro de João, capítulo 7, o versículo 25 em diante, que diz assim: Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este a quem procuram matar? Pois, olhem, ele está falando publicamente, nada lhe dizem. Os governantes estão reconhecido que, em verdade, este é o Cristo. Todavia, este sabemos de onde é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, ensinando no templo, levantou a voz e disse assim: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não o conheceis. Mas eu o conheço, porque procedo dele e ele me enviou. Porquanto procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele, porque ainda não era chegada aqui a sua hora. E muitos da multidão creram nele. E diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que o povo murmurava dele tais coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram guardas para o prenderem. Então disse-lhe Jesus: Estou convosco por um pouco mais de tempo. Depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscais e não me achareis, e onde eu estarei, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este, que não o acharemos? Porventura irá para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? O que significa isto que diz: Vós me buscais e não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis ir. No último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Isto disse do Espírito que receberiam os que crescem nele, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Estamos aqui, meus irmãos, falando mais uma vez sobre Jesus ter ido ali à festa dos tabernáculos. Jesus, quando estava no meio daquela festa, Jesus se aproximou ali do templo e começou a falar, a ensinar. Estávamos falando sobre isso no vídeo de ontem. Jesus começou a ensinar quando estava ali no meio daquela festa, quando estava ali já findando aquela festa. Então Jesus se pôs no meio ali das pessoas no templo e começou ali a ensinar. Então alguns ali de Jerusalém diziam: não é este a quem procuram matar? Quer dizer, não é este aqui que estavam procurando, não é este aqui que está ensinando ali a respeito do sábado, que está ali quebrando a nossa tradição, que está ensinando a respeito do sábado, que está curando, que está levantando pessoas que estão paralíticas ali no sábado, mandando que elas vão para sua casa, que elas carreguem sua cama. Não é este aqui que fez aquelas obras, não é este que estava falando nas sinagogas ali de Cafarnaum. Quer dizer, eles estavam dizendo ali que aquele ali era quem eles procuravam matar. Pois olhe, ele está falando, eles disseram, publicamente nada lhe fazem. E por que nada lhe fazem? Porque ainda não era chegada a hora que o Senhor seria entregue. Havia ainda o trabalho de Deus para ser realizado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava ali justamente falando a palavra do Senhor naquele lugar. Jesus estava ali dizendo todas as coisas que eles deviam compreender a respeito dele. Jesus estava ensinando o povo naquele lugar, naquele templo ali. Então, eles sabiam de onde Jesus era e eles diziam abertamente: mas o Cristo, nós não sabemos de onde vem. Esse daí nós sabemos quem é. Esse daí é o filho de José, o carpinteiro. Esse daí é o filho de Maria. Esse daí é lá de Nazaré. Esse daí, ele vive ali
em Nazaré, na aldeia de Nazaré. Esse daí, ele anda ali por Cafarnaum, ele anda ali nos arredores de Cafarnaum, ele anda ali por Tiberíades, ele anda ali no Mar da Galileia, esse daí é Galileu. Eles diziam, esse daí nós sabemos quem é, mas o Cristo nós não sabemos de onde é, de onde vem. Jesus ensinando no templo, ele levantou a voz. Quando ele levantou a voz, ele falou essas palavras: vós me conheceis, sabeis verdadeiramente de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo. Ele disse, vocês pensam que eu nasci de uma mulher chamada Maria e de um homem chamado José, que eu sou filho deles, mas na verdade eu vim de Deus. Eu vim ali de onde vocês não sabem. Vocês não conhecem de onde eu vim. Vocês não conhecem aquele que me enviou. Vocês não sabem aquele que me mandou aqui. Vocês não conhecem ele. Vocês não ouvem a voz dele. Vocês acham que conhecem a Deus. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não sabem, vocês não têm intimidade com Deus. Jesus estava dizendo ali que, apesar de eles saberem a procedência daquele ser humano chamado Jesus, eles não sabiam a procedência do verdadeiro Cristo. Eles não sabiam a procedência daquele que era o enviado de Deus. Eles não sabiam de onde havia vindo o Senhor, embora eles diziam que ele havia vindo de Maria, que ele era filho de Maria, que ele era filho de José, o carpinteiro, que ele era da descendência da tribo de Judá, que ele havia nascido ali, que ele havia crescido ali na aldeia de Nazaré. Porém, Jesus explicou para eles ali que eu não vim de mim mesmo, eu não vim de mim, eu não sou quem eu não sou quem vocês acham que eu sou. Eu não sou aquela pessoa que vocês imaginam, que conheceram quando era criança, quando cresceu. Eu não sou aquela pessoa. Aquela pessoa ali, eu nasci através daquele ser humano ali. Eu cresci ali, mas foi Deus que colocou sobre Maria o Espírito Santo e ali eu fui gerado e eu cresci ali no ventre de Maria. Eu nasci ali, uma criança, cresci ali no meio deles, eles cuidaram de mim. Mas agora eu sou o enviado de Deus. O Senhor me mandou. Eu fui batizado nas águas. Eu recebi o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Nesse mesmo livro, diz ali no início do livro, diz ali no capítulo 1 assim, olha, o princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Senhor está em Jesus e Jesus está no Senhor, os dois são um, os três são um na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então estava ali Jesus e ele falou, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço porque eu procedo dele e ele me enviou, ou seja, eu sou parte dele. Por que eu conheço o Pai? Por que eu conheço o Espírito? Porque eu sou parte deles. Eu sou parte da Trindade chamada Deus. Eu sou o Filho do Senhor, o Filho de Deus. Porém, eu sou parte dele. Se vocês veem o Pai, vocês veem a mim. Se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Jesus, explicando para eles, disse, vocês conhecem aquele que nasceu de Maria. Vocês conhecem aquele que era aquela criança, que nasceu, que cresceu, que se desenvolveu, que foi batizado nas águas. Esse vocês conhecem, porque esse daqui era Jesus. Mas o Cristo, o enviado, vocês não conhecem, porque se vocês conhecessem, vocês saberiam que eu vim de Deus. Portanto, eles procuravam ali prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele. Jesus estava ali no meio do templo, falando essas palavras, e ali os fariseus, os sacerdotes e todos os oficiais do templo estavam para prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, como diz a palavra, porque ainda o que não era chegado a sua hora, o seu momento de ser preso. Muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará obras maiores do que esse aí faz? Quer dizer, nós ainda temos que esperar
algum Cristo, se esse aí faz obras tão grandiosas, será que quando Cristo vier fará obras pelo menos parecidas com essa? Porque os fariseus ali, os discípulos, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, falavam que aquele não era um Cristo, era só um agitador, que aquele era só uma pessoa que veio confundir as pessoas, que aquele, na verdade, era filho de Maria, filho de José, que nasceu ali, que cresceu ali em Belém, e que cresceu ali em Nazaré, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Aquele que era chamado Galileu, porque ele vivia ali na Galiléia. Pois bem, nós estamos falando aqui que Jesus disse que eles não conheciam, de onde Jesus havia vindo de verdade. Eles conheciam sim. Vocês me conhecem e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo. Quer dizer, vocês conhecem aquele que veio de Maria. Vocês não conhecem aquele que veio de Deus. Então os fariseus ouviram que o povo murmurava dele tais coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram guardas para prender a Jesus. Quer dizer, eles viram as coisas que o povo estava falando a respeito dele, dizendo, quando Cristo vier, então será que ele vai fazer obras tão grandiosas como este tem feito? Eles ouviram ali, os sacerdotes, os fariseus, ouviram ali e começavam a dizer, a murmurar, tais coisas dele que o povo murmurava. Então os sacerdotes, os fariseus, mandaram ali prender a Jesus. Prendam ele, gritaram os sacerdotes. Mas Jesus disse, eu estou convosco um pouco mais de tempo. Depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscais e não me achareis, e onde eu estarei, vós não podeis vir. Quer dizer, Jesus falou, olha, eu estou convosco só um pouco de tempo, vai chegar um momento que eu vou ser preso por vocês, que eu vou ser entregue a vocês. Vai chegar um momento que vocês já vão me procurar ali no túmulo, morto, não vão me encontrar, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, Jesus estava falando já da sua ida, da sua partida até o Senhor, da sua volta para o seu verdadeiro estágio, para o seu verdadeiro lugar, que é ali da glória. Jesus estava falando que ele iria sair deste lugar no momento certo, na hora certa, nem um dia mais, nem um dia menos. Ele não estava dando ali autoridade para aqueles fariseus o prenderem. Ele não estava dizendo, olha, vocês podem me prender, eu estou aqui. Ele não estava dando essa autoridade para eles, então eles não conseguiram tocar em Jesus, na verdade. Aí ele falou, disseram, pois, os judeus para Jesus, quando ele falou essas palavras, que onde eu estarei vocês não podem ir. Disseram, para onde tu irás? Que não te acharemos. Porventura também irá disperso aos gregos, ensinará aos gregos. Você vai sair de Jerusalém e vai ir para a Grécia. Vai ensinar ali aos gregos também a tua palavra. Quer dizer, vai ensinar também aos gregos. Eles estavam profetizando ali quando Jesus iria enviar ali Paulo para falar aos gregos. Verdadeiramente, todo o planeta ouviu parte do Evangelho, ouviu todo o Evangelho. Nós estamos pregando no mundo inteiro, porque o Senhor começou em Jerusalém e o próprio Senhor falou aos seus discípulos, começai por Jerusalém. Jesus estava pregando ali, disse, para onde eu vou vocês não podem ir. E os fariseus falaram, olha, para onde tu vais, que não vamos te achar. Porventura tu vai para a Grécia pregar aos gregos, falar aos gregos. Eles estavam ali profetizando que esta palavra, sim, iria romper barreiras, iria atravessar barreiras. O que significa isso? Diz que vós me buscais e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Eles perguntaram isso para Jesus, o que isso significa? Você vai então sair de Jerusalém? Jesus se levantou
naquele último dia de festa, vocês imaginam a multidão, a agitação ali no templo. Jesus se levantou, Jesus se pôs de pé, Jesus estava sobre a multidão, se pôs de pé ali e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E vocês lembram que nós já falamos sobre isso quando Jesus estava ali em Samaria, que ele falou com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele falou essas mesmas palavras, disse: se tu souberes quem te pede água, tu me pedirias água, eu te daria água viva, que flui, que irá fluir de dentro de ti, do teu interior. Irão correr em ti rios de águas vivas, rio de água viva que irá fluir de dentro de ti, né? Lembrando como é uma água de corrente, uma água forte, uma água que não para, que está em movimento. Isso é o Espírito Santo na vida das pessoas, né? Isso está em movimento, que não para nunca, que está sempre agitado, que está sempre movimentando. Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, se você quer nascer do Espírito, esse rio de águas vivas vai fluir dentro de você, vai fluir do seu interior e vai correr como um manancial de águas para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Estamos falando aqui que Jesus estava na festa dos tabernáculos, que estava ali no último dia de festa. Jesus levantou e falou essas palavras ao povo. Jesus quis ali naquele momento dizer: olha, se vocês tiverem sede, se vocês estiverem precisando de ser resgatados, se vocês quiserem ser resgatados agora, eu estou aqui, né? Eu estou nesse momento aqui com vocês. Venham a mim, bebam dessa sabedoria, bebam dessa palavra, bebam de mim. O Senhor Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode entrar no reino dos céus. É necessário que você beba do Senhor, que você beba da sua sabedoria, é necessário que você beba essa água que Ele está te dando. Que o Senhor possa vir te abençoar, te guardar, te transformar, mudar o seu interior, mudar a sua vida. Você é um homem e uma mulher de Deus, você merece ser transformado. Eu espero que Deus entre na sua vida e também transforme, assim como o Senhor falou ali, aquelas pessoas, naquele último dia de festa dos tabernáculos. Aquele que tem sede, eu digo agora, quem tem a sede, que venha até o Senhor e beba do seu manancial. O Senhor está te mostrando o seu manancial de águas. Nós estamos lendo essa palavra aqui simultaneamente todos os dias. Então venha aqui, se inscreva nesse canal, assista aos nossos vídeos, leia a palavra conosco todos os dias. Estamos lendo simultaneamente. Todos os dias nós temos uma nova leitura simultânea da palavra, né? Nós estamos lendo versículo a versículo, estamos agora no livro de João, e você está aqui no capítulo 7, no versículo 38, Jesus no versículo 37, 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Então ele disse isso no versículo 39, o último versículo aqui, ele disse que o Espírito receberia os que crescem nele. Aqueles que crescem em Jesus receberiam desse Espírito, do Espírito Santo. Ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia ido aos céus. Jesus não havia sido glorificado. Quando Jesus fosse ao Pai, então o Espírito Santo viria. Ele viria. Ele disse aos seus apóstolos: é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir para vocês. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, que você também receba, que você também beba dessa água